Então, pessoal, hoje eu vou trazer aqui para vocês um modelo acadêmico baseado em um artigo, né? E o artigo que eu vou apresentar para vocês é esse aqui, a Brand and Cut Algorithm for Nesting Problem Switching Guillotine Constraint, né? Que traduzindo para o português ficaria o algoritmo Brand and Cut para problemas de alinhamento com restrição de guilhotina, né? Que basicamente vai trabalhar ali com problemas de cortes de guilhotinamento, né? Problemas de cortes de guilhotina, pessoal. Então, basicamente, é com isso que vai trabalhar o nosso problema. O que é um corte de guilhotina, melhor dizendo? Um corte de guilhotina é quando você tem uma peça, alguma coisa que você vai cortar, que você começa de uma extremidade e vai até a outra extremidade num corte reto, sem precisar interromper esse corte na metade do caminho, né? Como se fosse fatiar alguma coisa, alguma peça. E aonde que tem esse tipo de corte? Esses cortes é muito comum ter em empresas, né? Empresas que trabalham com tecidos, que fazem roupas, onde que tem que cortar tecidos, em empresas que trabalham cortando peças de carro, né? Empresas que trabalham cortando papel, alguma coisa assim. Nessas empresas grandes normalmente tem essas máquinas que cortam de maneira guilhotinada, que são esses cortes retos, né? Que não podem haver interrupção na metade do corte. Tá, mas o que que é o grande problema? Nem sempre os cortes, quando a gente as peças que vão ser cortadas de uma peça maior, vamos primeiro de tudo vamos definir uma coisa. Eu vou chamar de peça maior a peça inteira, da onde que nós vamos cortar as peças menores, que vai ser as peças que a empresa vai precisar. Então, nem sempre essas peças menores, cortadas da peça maior, são peças que são peças regulares, né? Por exemplo, pode ser um quadrado, pode ser um círculo, pode ser um triângulo. Às vezes são peças irregulares. Por exemplo, quando numa fábrica de carro, quando você vai cortar uma porta ela não é um quadrado perfeito, ela não é um retângulo perfeito, ela tem algumas curvas, ela tem alguns desenhos a mais. Ele é um polígono diferente, né? Ele não é um polígono que seja um polígono que seja um triângulo ali e tal. Né? Ele é um polígono irregular. E, então vocês devem imaginar que nem sempre você agrupar polígonos irregulares é uma tarefa fácil. Porque, como são polígonos irregulares, nem sempre você consegue agrupar essas peças cortadas. Vamos supor, você não consegue nem sempre agrupar um capô de um carro com uma porta de um jeito que as duas se encaixem perfeitamente, como se fosse ou aquele joguinho do Tetris, né? Como se fosse um Lego, uma pecinha ali de montar. Nem sempre você consegue fazer isso. E quando você não faz isso, quando você não consegue fazer isso, vai ocorrer um caso onde que vai ter material que vai ser desperdiçado, vai ter espaços que não vão ser preenchidos que, né, infelizmente vão ter que ser jogados fora. E muitas das vezes esse tanto que vai ser jogado fora, que vai ser de certa forma desperdiçado, pode acarretar em um prejuízo muito grande para a empresa, né? Pode estar jogando material fora em vez de ocupar eles. Então, o grande ponto aqui, o grande problema é minimizar esse desperdício, minimizar esse gasto, agrupar essas peças menores na peça maior, de tal forma que gastem a menor quantidade de material possível, né? Ó, por exemplo, aqui eu coloquei dois exemplos de onde que nós temos problemas de corte. Ó. Essa primeira imagem, onde que tem esse operário cortando essa chapa de metal. Aqui na segunda imagem, onde que eu tenho um corte de folhas, parece aquelas folhas de provas. Aqui embaixo eu coloquei um desenho onde que tem problema, onde que tem cortes guilhotinados de quadrados e retângulos. Perceba que quando é desse caso, fica um pouco mais fácil, né? Eu agrupar essas formas geométricas, esses polígonos aqui, de tal forma que não desperdice tanta peça. Mas nem sempre é assim. Olha, esse desenho, por exemplo. Ó, essa peça aqui na primeira imagem, ela não é uma peça regular, né? Às vezes é uma peça, sei lá, vamos supor que seja um pedaço de madeira, uma madeireira para fazer, sei lá, uma tampa de alguma coisa. Nem sempre é uma peça regular. Então, nem sempre ficar agrupando peças que não são regulares é uma tarefa simples. Só que a gente
de certo modo, ganha uma coisa. Nem sempre eu preciso cortar as peças em uma única posição. Eu posso ficar rotacionando essa peça em cima da peça maior, de tal forma que eu consiga ajustar ela, agrupar ela com as outras, de tal modo que eu desperdice a menor quantidade de peças possíveis. E aí a gente usa uma técnica chamada tabuleiro pontilhado, que basicamente eu fixo um vértice desse meu polígono e a partir desse vértice eu fico rotacionando a peça de uma maneira que eu julgue melhor, né? Só que quando eu faço isso, às vezes pode ser que eu crie um outro problema, que é o problema de sobreposição de peças, como mostra essa primeira imagem. Perceba que essa primeira imagem mostra para nós peças que estão uma em cima da outra. E não é isso que eu quero, né? Porque se uma peça invadir o espaço da outra, como que eu vou cortar essa peça? Não vai dar certo, né? Então, aqui do outro lado, ele arrumou, ajeitou essas peças de tal forma que uma peça não ficasse em cima da outra. Só que quando ele fez isso, acabou criando outro problema. Perceba que, ó, o corte 1, ele é um corte guilhotinado, porque ele parte de uma extremidade e vai até a outra. Mas o corte 2 e o corte 3, eles não são cortes guilhotinados. O corte 3 para mais ou menos na metade da folha e o corte 2 não chega nem a terminar. Então eles acabam não sendo um problema, não são um corte guilhotinado, o corte 2 e o corte 3. Então, resolveu o problema da sobreposição das peças, mas em contrapartida acabou criando um outro problema, né? Acabou criando um problema de um corte não guilhotinado. E aí entra uma outra questão. Eu tenho que cuidar se o corte ele é guilhotinado. Primeira coisa de tudo, quando eu estou cortando essa chapa maior, o que, que é a ideia? O que, que eu quero que aconteça? Eu quero basicamente separar essas peças. Eu quero cortar essas peças de tal forma que eu separe elas. Só que para mim garantir que essas peças vão ser separadas, o corte guilhotinado, que aqui representa por essas linhas pontilhadas e por essas linhas escuras, ele tem que pegar o vértice das duas peças, para eu garantir que esses cortes vão ser guilhotinados, que esses cortes vão realmente separar as peças. Porque, afinal de contas, ele está passando em cima de uma peça, está passando sobre a outra, pelo vértice de uma peça, pelo vértice da outra, e vai separar essas duas peças, que é justamente o que eu quero, né? Eu quero que aconteça isso. Essas linhas contínuas são exemplos que poderia acontecer. Veja que as duas linhas contínuas compartilham o mesmo ponto do polígono, já diferente das linhas pontilhadas, que são, né, um corte guilhotinado, mas que não compartilham os mesmos vértices, né, o mesmo ponto dos polígonos. Então, não vai me garantir que essas peças realmente vão ser separadas, né? Então, toda vez que o corte for acontecer o corte guilhotinado, ele tem que compartilhar, ele tem que passar por pelo menos um vértice ali dos polígonos, né? Aqui embaixo eu criei não, né? Coloquei uma foto de três retas, né? Onde que eu tenho esse ponto R, que seria um ponto do polígono, né? Então, há o caso onde que o meu ponto vai compartilhar, que a minha reta vai passar bem em cima do meu polígono. Há o caso onde que o meu corte, né, vai passar para o lado esquerdo do meu ponto. E o caso onde que o meu corte vai passar para o lado direito do meu ponto, né? Então, veja que o que me interessa é o primeiro caso, né, onde que vai passar em cima do ponto, que é que vai compartilhar o meu polígono, né? E essas retas, né? Toda reta ela pode ser definida por uma equação, né? Então eu consigo modelar isso de uma maneira que vai mostrar para mim que vai compartilhar o mesmo ponto, né? Que nem mostra na primeira figura aqui em cima, beleza? E aí o artigo trouxe para nós a modelagem do problema, né? Onde que eles estavam resolvendo lá um problema genérico, né? Ele não especifica do que exatamente era, que indústria que era, né? Mas basicamente, o que ele queria fazer? Minimizar a função z, que seria esse L aqui. O que é esse L? Esse L é a minha quantidade de gastos, né, da minha chapa maior, da minha peça maior. Eu quero minimizar essa quantidade de gastos. E aqui estão as restrições. A primeira restrição diz respeito, ó, aquele dx ali, ele representa o polígono em cima da chapa em relação a uma rotação, em relação a uma posição em que ele está. E aquele L máximo ali é um valor que cria um valor inferior, né, para minha figura. Então, veja, eu não posso, por exemplo, produzir mais peças em metros quadrados, vamos dizer assim, não posso produzir mais peças em metros quadrados do que eu tenho disponível. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma chapa
vamos colocar lá 30 metros quadrados, e eu tenho que produzir 35 metros quadrados de peça. Cara, isso não vai dar certo. Então, essa primeira restrição é em relação a isso. A segunda restrição diz respeito sobre a sobreposição de peças. Então, ali fala que as peças não devem ser sobrepostas, né? Então, uma peça mais a outra tem que ser menor ou igual a 1, né? Só pode haver uma peça e ela não pode sobrepor. A terceira restrição diz respeito, né, à quantidade de peças a ser a haver a demanda, né? Tem que ser igual à quantidade de peças que eu quero produzir, de tal modo que não desperdice esse espaço. E ali as minhas variáveis são binárias, que quer dizer que se essa peça ali vai ser, né, produzida ou não, e o meu L ali da minha função Z, ele é contínuo, pertence até aos reais positivos, porque são medidas, né? Nós estamos falando de medidas. Só que vocês devem imaginar que, por exemplo, como que eu vou colocar todas as possíveis peças sobrepostas uma das outras? Né? Como que eu vou colocar criar essas restrições de todas as peças que podem não formar um corte guilhotinado? Cara, fazer isso na mão, às vezes, pode ser muito complicado, pode dar um trabalho extremamente grande. Então, acaba não sendo viável colocar todas essas restrições. Às vezes, não tem nem como, às vezes, uma ou outra restrição pode acabar, pode acabar deixando passar, ou enfim, é um serviço que não daria muito certo fazer manualmente. O artigo fala que, procurando na literatura, esses problemas de corte, de guilhotinamento, eles eram resolvidos por problemas heurísticos. E esse artigo, ele traz uma proposta de resolver por um problema, por um método exato. E esse exato que ele fala é resolver por um problema de ramificação de cortes. O que seria a ramificação e os cortes? Né? Do que se baseia isso? Como que funciona? Então, lembra que eu falei para vocês que nem sempre a gente iria conseguir colocar todas as restrições possíveis de sobreposição, que nem sempre eu conseguiria colocar os cortes não guilhotinados. Então a ramificação e o corte vem para fazer justamente isso. Ele fica criando soluções para o problema e fica testando, ver se ele acha algum corte que não seja guilhotinado ou que haja uma sobreposição. Se isso acontecer, vamos supor, ele rodou o problema, e ele chegou no caso que ele encontrou isso. Ele pega essa parte, esse corte, que não é um corte guilhotinado, e coloca como uma restrição. Ele faz um callback, que ele, no artigo ele chama de cliques de grafos. Então ele acha essas restrições, esses casos que não podem acontecer, e joga como se fosse uma restrição e roda o problema de novo. Ele vai rodar o problema de novo. Se ele achar um corte que não é possível, um corte que não vai ser corte guilhotinado, ele vai lá, cria essa restrição, fala, olha, esse caso não pode, e ele joga lá de novo. Assim vai diminuindo muito a quantidade de respostas, né? O nosso conjunto de respostas. Agora eu quero que vocês percebam uma coisa. Se por um acaso, eu vou voltar uns slides, eu tiver uma sobreposição de peças, que nem eu estava mostrando antes, que nem nessa primeira figura, vocês concordam que essa sobreposição de peças não vai me gerar um corte guilhotinado? Então, meio que eu já falar que eu tenho um corte guilhotinado, na grande verdade, eu já estou assumindo que não vai haver uma sobreposição de peças, né? Então, esse problema, essa técnica da ramificação em corte só vai procurar os casos de problemas guilhotinados. E eu tenho aqui essa outra restrição lá, essa segunda restrição aqui, a segunda restrição que vai, de certa forma, garantir para mim é, de certa forma até um pouco redundante, mas vai mostrar para mim que vai garantir que não vai haver essa sobreposição, e aí a ramificação e os cortes vai achar os casos em que ele não é guilhotinado e vai colocar, adicionar como restrição, fazendo um callback, né? E aí vai ficar rodando o código assim, reduzindo muito a nossa quantidade de resposta, né? Então ele vai fazendo o corte, né? Vai fazendo o cut, vai cortar esses casos, assim, levando nós para uma resposta um pouco melhor. E o meu exemplo acadêmico, simplificado, claro, é esse aqui. Né? Uma empresa deseja posicionar 50 peças retangulares, então veja que aqui ele especificou que são só retângulos, sobre uma chapa metálica com capacidade para 500 unidades ao quadrado de peças, né? 500 unidades ao quadrado de peças. Cada peça possui apenas uma posição pré-definida possível, obtida após a discretização da chapa. Cada peça pode ou não ser colocada na chapa.
O objetivo é maximizar o valor total das peças posicionadas, respeitando a capacidade da chapa, conflito entre as peças, né, que se sobrepõem e o limite da área ocupada. A tabela a seguir mostra as informações das peças que poderão ser produzidas. Aqui nesse caso, eu limitei a quantidade, eu limitei o tipo de peças, que vão ser só peças retangulares. Eu coloquei que essas peças não podem ser movimentadas, ou seja, não pode ser rotacionada lá em cima, então ela tem somente aquela posição. E aqui agora eu quero maximizar o lucro. Ó, olhando para a nossa tabela, veja que cada peça tem um lucro específico. Então eu quero maximizar esse lucro e eu quero escolher quais peças vão entrar na minha chapa maior, de tal forma que vai me dar o maior lucro possível, respeitando, né, as restrições. Veja que cada peça ocupa uma área ao quadrado, né? Todos esses valores são ao quadrado, são unidades ao quadrado. 12 ao quadrado, 10 ao quadrado, 15 ao quadrado, né? Que são áreas, né? Áreas é a unidade ao quadrado. As peças eu coloquei números, 1, 2, 3, 4, 5, percebe que são 50 peças, né? E aqui estão os valores, né, de cada peça, o valor de lucro, né, de cada peça. Modelando o problema, eu ficaria com isso aqui, né? O conjunto das peças, que vai de 1 até 50. O VI é o valor associado a cada peça me dá um lucro. O AI é a área ocupada por essa peça, então a quantidade de área que ela ocupa. E as variáveis de decisões, aqui carinhosamente chamei de XI, né? Como todo mundo faz por aí. Né? XI igual a 1 se a peça for selecionada, XI igual a 0 caso contrário, né? Caso a peça não for selecionada. Então esse problema vai decidir para mim qual que é a melhor peça para colocar ali, né? De tal forma que vai maximizar meu lucro. Então, minha função objetivo, quero maximizar Z, que vai ser meu valor associado a cada peça, multiplicado pela peça que eu quero. E as restrições vai ser a quantidade de área. A primeira restrição é referente à quantidade de área que eu tenho. A segunda restrição é referente, né, à quantidade, à sobreposição de peças. Eu coloquei o I menor do que J para não acontecer o caso dele comparar o XI mais o XI. Não faz sentido eu comparar a soma das duas peças, né? Porque afinal de contas eu quero produzir uma peça só. Então eu já coloquei essa restrição. E o meu XI é uma variável binária. Então, basicamente, esse é o problema a ser resolvido, um pouco mais simplificado, não tem rotação, as peças são só retangulares, e basicamente isso, é baseado no outro problema. As referências minhas são essa aqui, só que eu peguei do artigo estudado, e é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção, até a próxima.